estava me falando que essa questão da guerra, do conflito no Oriente Médio, ele já era esperado por cientistas. Como? Tem em vários níveis, né? Tem questões históricas, que aí você pode pensar do ponto de vista dos historiadores, né? Que é esperado que conflitos aconteçam, como já aconteceu no passado, o que você não consegue cravar exatamente quando. Tá. Né? Como certas situações políticas não mudam e as animosidades não mudam, você pode pensar que a probabilidade de acontecer um novo conflito é 1, você só não consegue prever o quando, tá? Isso no nível histórico. Quando você pensa em relações internacionais, inclusive tem modelagem estatística para isso, baseada em teoria de jogos, né? Eu dei aula na GV, por exemplo, uns anos atrás, inclusive sobre isso. Tem certos... Você pode modelar certas probabilidades de agentes, mas aí você não modela o indivíduo. Você modela pools de indivíduos, né? Então, e aí dá para fazer uma certa modelagem para saber qual é o payoff que vale a pena. Tem situações que a guerra vale a pena. Tá? Não vale a pena do ponto de vista moral, mas vale a pena no sentido da estrutura de forças, né? Que é basicamente o que a gente vê hoje. Então, o governo de Israel está atacando, quer desestruturar totalmente o Irã, porque é um custo de oportunidade. Tem um custo de oportunidade ali. O custo de oportunidade não é tão grande quanto a guerra. Está valendo a pena hoje. 2 anos atrás não valia. Né? Conforme começou e aí teve a desculpa que eles dão, é a primeira invasão do Hamas lá, que matou pessoas. E aí entra um conceito de janela de Overton básica, né? Completo, isso, completamente, exatamente. Então, essa invasão do Hamas, que matou alguns israelenses e tal, e foi terrível, né? Completamente reprovável, mostrou que o custo de oportunidade já não era tão alto. Então, valia a pena invadir, e aí a coisa só escala, né? Então, o Netanyahu, ele soube quando começar a guerra, mas ele não sabe quando parar. Esse é o negócio. Você pega o exemplo da Líbia, com Gaddafi. Tiraram o Gaddafi de lá, hoje a Líbia, coitado, não é nenhuma democracia. Ninguém ouve falar da Líbia, não tem estrutura nenhuma. Inclusive, trabalhos humanitários que a gente faz por lá, falta muita estrutura de saúde ali. Né? E aí é um problema quando você trabalha com epidemiologia global, porque pega, por exemplo, as crianças. Boa parte das crianças do mundo morre por doenças completamente tratáveis. Tá? Você pega todas as crianças do mundo que nascem hoje, uma fração significativa delas morre por coisas completamente tratáveis. Tuberculose, cólera, fome, coisas do tipo. Tá? E aí com políticas públicas que são baratas, você consegue evitar isso. Né? Vacina, coisas do tipo, você consegue evitar muito. Até antes da vacina, saneamento básico mesmo. Tá. E é barato, né? Só que isso não é feito. Vale a pena deixá-las morrer. E eu não tô falando isso porque eu gosto, porque eu quero, sabe? Porque se você melhorar a qualidade de vida dessas populações, para que isso melhore, você vai ter que criar estruturas de segurança, de saúde. Isso vai dar aos indivíduos certas autonomias que para certos lugares políticos não são tão convenientes. Então percebe que tem uma dimensão histórica, tem uma dimensão de saúde coletiva que trabalha junto. E aí, voltando na sua pergunta, assim, a gente consegue prever a probabilidade de guerra, mas não exatamente. É uma probabilidade. Tá. E você disse que vai piorar. Vai. A tendência, assim, a gente não sabe como vai escalar. Mas a tendência E aí você vê, né? É uma junção de várias coisas, por isso que tem a ver com a ideia da educação, né? Então, por exemplo, se você pega 10 anos atrás, até um pouco menos, você deve lembrar disso, né? O problema são os dados, né? Hoje a grande commodity é dados, né? Dados e tal. E aí teve o Cambridge Analytica, teve a interferência das redes sociais na política e toda essa discussão, né? Hoje a gente já tem muitos dados. Então, por exemplo, eu não preciso saber dos seus dados. Porque se eu conheço o seu perfil, eu consigo modelar com os dados que eu tenho alguém que, em média, é parecido com você. Eu consigo customizar propaganda para você, por exemplo. Tá? Então, hoje eu não preciso dos seus dados. Né? Então, a ideia de dados como commodity está passando. Então, você tem a onda das inteligências artificiais, que é uma forma de tratar essa quantidade de dados muito grande, né? Que, do ponto de vista estatístico, é uma coisa bem antiga. Nos anos 60, a gente já resolveu. Não, nos anos 60 começou a solução. Em 1991, saiu um paper que resolveu assim, esse problema dos algoritmos de linguagem generativo. O que faltava era a tecnologia para otimizar. 91 já estava falando disso? Eu te explico o paper. É um paper do Funahashi. Caraca. Né? Eu levei uns 2 anos para ler esse paper, porque tem uns epsilon e delta nervoso ali, né? Tem umas contas nervosas. Sabe aquele japonês que resolve um problema e o meu cara é meio hikikomori? Ele escreve um artigo, ninguém ficou sabendo dele. Mas os caras da área começaram, nossa, isso aí é ouro, né? E eu te explico mais ou menos o racional desse artigo. Ele provou, é matemático, tá?
ele provou assim, imagine um espaço de probabilidades que eventos acontecem. Tá. Eu vou ter que te explicar o que é um espaço de probabilidade. Por exemplo, aqui. Essa sala é um espaço de probabilidade. Pode Tá. apagar uma lâmpada, você pode espirrar, eu posso falar alguma coisa, nosso amigo aqui pode, sei lá, cair da cadeira. Tá. Né? Ou seja, um espaço de probabilidade é um lugar onde eventos acontecem. E esses eventos têm certas probabilidades. Tá? Um espaço de probabilidade é um lugar que acontecem eventos. E quais são os operadores dos espaços de probabilidade? São são coisas ligadas à teoria dos conjuntos. Então, união, intersecção e complementaridade. Você estudou isso no seu ensino médio, Sim. você não lembra. Também tá? não lembro nem a Isso. pau. Mas é isso. Esse cara, ele escreveu um artigo mostrando assim, se eu tenho um espaço de probabilidade e tem uma função de probabilidade que explica esse espaço, por mais complexa que seja, se a função de probabilidade existe, eu sei que existe, eu consigo criar uma rede neural para aproximar isso. Caralho. Isso é revolucionário. Então, assim, ele provou, matematicamente, que se eu tenho um espaço de eu tenho um conjunto de eventos, e eu sei que tem uma função de probabilidade ali, tem uns axiomas para isso. Eu sei que tem, né? Eu não sei qual é, mas eu sei que tem. Então, eu consigo criar uma rede neural para aproximar. Que é basicamente o que a inteligência artificial faz. Tá. Que eu odeio o nome inteligência artificial, porque nem é artificial, nem é inteligência. Mas a gente já vai entrar nisso daí. É aprendizagem de máquina, tá? E aí a questão de guerra. Como é que a gente... E você falou que não chega a uma terceira guerra. Depende do que você definir como terceira guerra, se for uma guerra mundial. É que, assim, guerras acontecem o tempo todo. Então, Sim. na África tem guerra o tempo todo. Assim, por razões mil. É que a gente não se importa, sabe? Esse que é o negócio. Então, uma guerra que escala, assim, aí depende de outros... Lembra da Primeira Guerra? Sim. Como é que começou a Primeira Guerra? Tipo, mataram um cara aleatório. E, puf, começou, né? Falta um desencadeante. O problema são esses desencadeantes pequenos que você não consegue prever. Sabe? Qual é a probabilidade, por exemplo, do Hamas vir invadir ali e matar pessoas? Sabe? Para dar esse desencadeante. A gente não controla isso. Entende? Então, assim, a probabilidade é que a coisa escale. O que a gente não sabe é como vai escalar. E uma coisa importante é que aqui no Brasil a gente é privilegiado e isso torna a gente um pouco otário. Tá? Porque a guerra, mesmo que vire uma guerra mundial, não vai chegar aqui. A gente geograficamente é muito longe das coisas. Não dá, é muito mais fácil dominar... culturalmente do que trazer tropa pra cá. Não faz sentido, tá? Então a gente é um pouco blindado geograficamente. Não é porque a gente é melhor, abençoado por Deus, não. É porque a gente é longe, tá? Qualquer voozinho que você faz é 10 horas. Então dá muito trabalho, tá? Não vale a pena invadir aqui, tá? Então o que a gente vai experienciar do que seria uma guerra mundial é muito diferente de quem tá na Europa, ou de quem tá na Ásia e coisas do tipo, tá? A gente vai ser muito mais espectador. E isso é uma vantagem e uma desvantagem. É uma vantagem estratégica, mas é uma desvantagem do sentido de que a gente, como sujeito, não vai experienciar a guerra. E aí tem uma questão histórica interessante, né? A gente nunca teve guerra de fato. Fora a guerra do Paraguai, né? A gente nunca teve guerra de fato. Então, nossas relações, enquanto indivíduos, são relações medievais. A gente ainda segue os modelos de sucerania e vassalagem. Né? A gente segue um modelo de estruturação da nossa sociedade muito parecida com as capitanias hereditárias. Sim. Que tem aquelas primeiras famílias, vieram de Portugal, dividiu lá a terra nas capitanias, e aquelas famílias só continuaram crescendo. Né? Em vários outros países, você tinha essas famílias medievais. Né? Só que aí, com a Revolução Francesa, principalmente, você teve uma quebra e outros players começaram a trabalhar. Aqui a gente não tem isso. Então, aqui em São Paulo, que é um pouco mais plural, você não percebe tanto, né? Mas fora de São Paulo, Sim. é gritante. E até mesmo se olhar, se você estudar, eu tava estudando para alguns textos que eu fiz e tal, a própria questão das guerras, culturalmente, em outros países que foram à guerra e lutaram em guerras, sempre depois de uma guerra tem uma revolução cultural quase dentro do país, por mais que o país seja vencedor ou não, muda alguma coisa culturalmente, né? Isso. Você vê a Alemanha após Primeira Guerra, após Segunda Guerra, tiveram mudanças. Os Estados Unidos pós Segunda Guerra, com os baby boomers, depois pós-guerra da Coreia e pós-guerra do Vietnã, que surge a contracultura e os hippies. Exatamente. Você vê a Inglaterra após Segunda Guerra, ela muda completamente as estruturas de poder que tem dentro dela. Então tem sempre uma questão cultural também, né? Sim. E a gente tá muito afastado disso, né? E as pessoas colocam... Só que o problema é que as pessoas colocam isso como se fosse a única alternativa. A guerra é indispensável, é algo natural. Não é. Não é, tá? Tem outros modelos para isso também. E aí, o que seria um modelo, por exemplo, possível? Todo problema é uma solução. Sim. O fato de a gente não ter tido uma guerra de grande escala aqui é um problema, mas também pode ser uma solução, porque a gente pode criar um modelo outro, né, disso. E aí, o que eu venho pensando, e aí faz parte de algumas pesquisas que eu faço numa escala maior,
que seria o seguinte: hoje a gente nunca teve tanto poder individual. Então, pega, por exemplo, na Idade Média. Na Idade Média, pensando na Europa e tal, você tinha o poder da igreja. A racionalidade era a igreja, né? A razão era a igreja. Isso tem um pouco a ver com a última conversa que a gente teve em 2023, né? Com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, você tem uma quebra da racionalidade. Existem racionalidades. Você tem a racionalidade burguesa, você tem a racionalidade da igreja, você tem a racionalidade dos nobres, né? Então, você tem uma quebra não existe mais a razão. As pessoas não são mais racionais. Elas são racionais dentro do grupo que elas pertencem. E aí tem um livro que eu falei na nossa última conversa, que é A Condição Pós-Moderna, e ele fala da lógica das comunidades. Que hoje, o que está acontecendo? A gente está granularizando a racionalidade. Então, você pode morar na mesma casa que uma pessoa, e essa pessoa te fala uma coisa escabrosa, né, que você julga como sendo escabrosa, mas na verdade essa coisa diz respeito ao grupo que ela faz parte. Que hoje, né, por causa das redes sociais, não tem uma questão geográfica. Dentro da mesma casa, a gente pode ter pessoas em comunidades diferentes.